Olá pessoal, graça e paz, estamos em mais um Boletim da Fé. Você sabia que Deus, Ele anuncia as coisas antes que elas aconteçam? E isso Ele também quer que nós venhamos seguir o exemplo dele. Lá em Marcos 11, 22 diz, tende a fé em Deus. Em outras traduções dizem, tende a fé do tipo de Deus. Como é que funciona a fé? A fé, ela anuncia antes das coisas acontecerem. Por isso que eu queria embasar logo no livro dos começos, lá em Gênesis, no capítulo 1. Eu vou ler para você, quando Deus ele forma a terra. Então, como é que Deus formou a terra? Ele não formou através de um pensamento. Ele não formou através, pegou a mão e começou a formar. Ele formou a terra através do que ele falou. Só que primeiro ele disse e depois aconteceu. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 3, diz assim, disse Deus, haja luz. E o que é que aconteceu? Houve luz. Então, toda parte da criação, Deus ele criou a terra falando. E Deus ele anuncia antes para acontecer depois. E nós como cristãos devemos ter a fé do tipo de Deus. Devemos ter a fé funcionando da forma que Deus ensinou. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 13, diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, querido, se nós estamos crendo, nós devemos falar. Você não deve somente internalizar e ficar somente com pensamentos positivos. Existem doutrinas, religiões, pessoas que querem falar coisas boas, né? Pense positivo. Não estou dizendo para você pensar negativo de forma nenhuma. Existe vantagem em pensar positivo, é porque se você pensa positivo, você vai falar corretamente. Então não deve pensar negativo. Mas você não deve parar somente no pensamento. Tudo que você pensa a respeito da palavra de Deus, do que você é em Deus, do que você é em Cristo, você tem que verbalizar. Tem que sair através da sua boca. Não tem que ficar só por dentro. Muitos cristãos ficam tímidos, achando que, eu não vou falar porque o diabo vai descobrir. Eu não posso dizer isso porque se o diabo descobrir, ele vai atrapalhar. Vamos pensar a respeito. O que é mais poderoso? O atrapalho do diabo ou o poder de execução da palavra de Deus? Sem dúvida, Deus está muito acima, muito além das forças de Satanás. Então não limita a força do poder da fé que Deus nos dá para poder vencermos aqui na terra. Nós não vamos vencer quando estivermos no céu. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós somos em Cristo mais do que vencedores. E uma das ferramentas para podermos andar uma vida vitoriosa é andar pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se você é justo, você deve andar pela fé. E para andar pela fé, você tem que crer e falar. Crer e falar. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, no verso 23, a Bíblia diz assim, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, vai acontecer. No verso 24 diz, tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebeste. Então existe um passo. Qual é o passo? Você vai crer do coração e depois você vai falar com sua boca, não duvidando no seu coração. E depois que você fala, você tem que acreditar que tudo aquilo que você falou, você já tem. Mas você pode estar perguntando, será que eu sou qualificado para isso? Não precisa ser um pastor, não precisa ser formado em teologia, ter um curso cristão para poder eu usar a fé, para eu poder usar essa ferramenta? Não. A única coisa que você precisa é crer nas Escrituras. E eu vou te dar algo que... vou te ler um versículo que vai te dar mais base, mais força de você crer que o que você vai falar vai acontecer. Lá em João capítulo 1, no verso 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, a Bíblia está falando sobre Jesus Cristo, todos quantos receberam a Jesus, se você fez Jesus Cristo como Senhor, como dono, como teu possuidor, como Salvador da tua vida, a Bíblia diz que você recebeu a Jesus. E quem recebe a Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus não é simplesmente existir. Você existindo, você é criatura de Deus. Mas para ser filho de Deus, tem que receber Jesus. Tanto é que a Bíblia faz a distinção, diz para os fariseus, vocês são filhos do diabo, ele foi homicida desde o princípio. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, então as pessoas que mentem, ela tem por pai o diabo, não o próprio Deus, que Deus ele é a verdade, Deus ele é amor, amém? Então se você recebeu Jesus Cristo, você já tem uma qualificação dada por Deus de ter poder. E o poder que Deus tem, você acha que nós não podemos ter?
Existe um poder criacional nas palavras. Então, tudo que você disser, crendo com o coração, vai acontecer. Não devemos duvidar disso. Isso é o que faz a fé funcionar. Não é primeiro ver para depois acreditar. Primeiro você acredita, depois se manifesta. Então tem várias passagens da Bíblia que demonstram essas atitudes de fé, que primeiro é anunciado e depois é que vem o resultado. Uma delas é a mulher com a hemorragia. Está lá em Marcos capítulo 5, a partir do verso 24. Fala que Jesus ele estava passando por um local e grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher 12 anos padecia e a Bíblia diz que ela padecia à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, essa mulher dizia, primeiro, como é que a fé vem? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quer que a fé aumente em seu coração, ouça a palavra de Deus. Isso que você está fazendo agora, assistindo um boletim da fé, é ouvindo a palavra de Deus, a fé está aumentando no teu coração. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a fé entra. Então, ela ouvia a fama de Jesus. Então, ela gerou uma expectativa, ela gerou algo dentro dela, e quando você acredita naquilo, que está no seu coração, você começa a verbalizar. Então ela falou antes que acontecesse, ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Entende que primeiro ela creu, ela agiu à altura e depois veio o resultado. A Bíblia diz aqui, e sentiu no corpo estar curada. Primeiro ela não sentiu, para depois acreditar. Primeiro acredita e depois sente. Primeiro você crê e fala que já é, para depois as coisas acontecer. Tem uma outra passagem lá em 1 Samuel, capítulo 17, que fala sobre Davi enfrentando o gigante Golias. O gigante Golias, ele estava afrontando o povo de Israel e Davi foi lá enfrentar. Você já deve conhecer a história que o Davi ele derrubou o gigante, mas ele não derrubou o gigante somente com uma pedrinha. Ele não fez isso. Ah, pastor, eu lembro dessa história aqui com uma pedra na cabeça acertou o gigante e ele derrotou. Não, ele derrotou antes o gigante. Como? Com suas palavras. Lá no capítulo 17, verso 46, diz assim, hoje mesmo, isso é Davi falando, tá? Antes de derrubar Golias, ele diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então Davi, antes de derrotar Golias, ele já dizia o que ia acontecer. Então Davi anunciava antes de acontecer. Nós devemos anunciar as coisas antes de acontecer. Queremos não falar isso com medo de sermos envergonhados, de sermos presunçosos. Não, queridos. Deus, ele quer que você extrair de você uma confissão. O diabo quer extrair de você uma murmuração. Tem uma outra passagem lá do cego Bartimeu, está lá em Marcos capítulo 10, quando o cego fala, diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava cada vez mais. O pessoal tentou fazer ele parar, mas ele cada vez mais falava. E Jesus mandou trazer esse cego para a sua presença. E o cego prontamente foi lá, sem enxergar. Eu não sei você, mas geralmente, uma pessoa cega, nós conseguimos perceber a sua cegueira. Ou através dos olhos, porque ela não consegue nos olhar, ou o próprio olho pode ter algum problema, ou até mesmo pela forma dela se conduzir, que ela não se conduz normalmente, ela vai tateando, vai segurando nas pessoas. Mas quando aquele cego, ele chegou na frente de Jesus, todos sabiam que ele era cego. E eu acredito que Jesus percebeu que ele era cego. Mas o que Jesus perguntou a ele? Jesus disse a ele, vem cá, estou vendo que você é cego, então eu vou fazer com que você seja curado. Não. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Queridos, eu acredito que Jesus sabia que ele era cego. Jesus não estava perguntando qual era a necessidade dele porque não sabia. Eu acredito que Jesus sabia. E eu acredito também que Jesus estava querendo extrair do cego Bartimeu uma confissão. Ele diz, e quando o cego falou, quero ver, e Jesus,
pôde ali operar aquele milagre. Então, queridos, quando sai uma confissão nossa, você dá permissão no reino do Espírito para o poder da fé acontecer. Não fique pensando que só porque você precisa é o suficiente. Não, Deus sabe muito bem as nossas necessidades. Deus sabe também o que a gente precisa antes mesmo da gente falar. Quando nós falamos, Deus já sabia o que nós vamos falar. Mas a Bíblia não nos recomenda ficar calado. A Bíblia diz que deve orar, pedir e dar-se-vos-á. O próprio livro de Mateus fala isso. Se Deus já sabe, por que Ele pede para a gente pedir? Porque Ele quer que nós venhamos a confessar. Nós devemos chamar a existência. Em Provérbios 18, 21, observa bem o poder que existe na nossa língua. No verso 21 fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Então, queridos, o poder existe. Onde? No que falamos. A própria Bíblia fala que existe poder quando você fala, ou para a vida, ou para a morte. Então é algo muito sério o que sai da nossa boca. Se vai sair algo para a sua maldição, ou para a sua bênção, não está em Deus a escolha. E nem em Satanás. Está debaixo do seu nariz, na sua língua, na sua boca. Então, quando você anuncia algo, saiba que aquilo vai acontecer. Então, devemos também aprender com isso de não anunciar coisas erradas. Como, por exemplo, eu não vou conseguir. Porque eu vou tentar, eu não vou conseguir. Eu nunca consigo. Quando você faz alguma coisa de errado e falha, você diz, eu sempre erro, sempre acontece isso comigo. Você vai estar chamando a existência aquilo que não existe. E você acredita tanto que fala e verbaliza. Então, não só anuncie as coisas boas que vão vir, mas também pare de anunciar as coisas ruins, porque elas virão. Existe um poder tão forte na palavra de Deus. E eu quero prosseguir ainda mais com os ensinamentos. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, quando Jesus ele enfrentou a tempestade, olha o que aconteceu antes. Lembra aquela que Jesus estava dormindo no barco? Os discípulos ficaram tão desesperados achando que o barco ia afundar, que iam todos morrer. Mas se eles pudessem atentar antes ao que Jesus disse, lá no verso 22, aconteceu, Lucas 8, 22, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem. E partiram. Então o próprio Jesus já disse que ia acontecer. Vamos passar para outra margem. Se acreditarmos fielmente no que Deus fala, pode vir tempestade no meio do caminho. Mas você anunciou o que ia acontecer, vai acontecer. Então, se Jesus disse que vai acontecer, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir alagamento, pode vir o que for. Fique confiante que vai dar tudo certo, que vai acontecer aquilo que a palavra de Deus afirmou. A Bíblia diz também que Deus ele vela sobre a sua palavra para que a cumpra. Deus está vigilante, Deus está velando pela palavra dele. Tudo que Deus falou, Deus está lá como um vigilante em cima da palavra para que ela venha a acontecer. Deus não fala e depois esquece do que falou. Deus não fala e depois bota a mão na cabeça, eita, eu tinha te prometido e findei esquecendo porque eu não estava prestando atenção. Não! Pelo contrário, o que Deus fala vai acontecer. Então devemos pegar aquilo que as Escrituras dizem e devemos anunciar. Não devemos olhar o que estamos, ficar atentos no que estamos vendo somente. Não está nada acontecendo, será que vai acontecer? Não olha para a situação natural, olha para a situação da palavra de Deus, que é o teu futuro que vai acontecer. Não enxerga a doença no teu corpo, enxerga a cura no teu corpo. Pode vir os sintomas, pode vir as dificuldades, mas nós devemos nos apegar e nos firmar com a palavra de Deus e anunciar o que a palavra diz. Não chama a existência coisas para a tua vida, dizendo, a minha dor de cabeça, a minha sinusite, a minha rinite, a minha afta, sei lá, qualquer coisa. Não diz que é sua, não diz que é sua. Por que você não deve dizer que é sua? Porque Jesus disse que ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Se Deus já fez isso através de Jesus Cristo, levou nossas doenças, por que nós estamos dizendo que nós temos a doença? Ou acreditamos na palavra de Deus, ou anunciamos a palavra de Deus, ou anunciamos o que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. Mas somos justos, devemos andar pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se nós somos justos, justificados pelo sangue de Jesus, nós devemos andar pela fé. Ou seja, acreditar naquilo que não estamos vendo. E você pode até perguntar, não seria presunção da minha parte ficar me amostrando, achando que eu sou o todo-poderoso, que eu posso todas as coisas? Sim, você pode todas as coisas. Não diz nas Escrituras? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quando você tem uma vida de resultados, você glorifica a Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Deus, Ele quer que nós venhamos permanecer nele, na sua palavra, para que nós venhamos pedir e vai ser feito. E quando é feito, Deus, Ele é glorificado. Lá em João capítulo 14, verso 13, diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso é Jesus falando, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, queridos, quando nós falamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem resultado, Deus não nos vê como amostrados, como prepotentes, como filhos mimados que querem pedir todas as coisas. Não. A Bíblia nos estimula a pedir. E quando nós pedimos, Jesus faz questão de executar isso. Você pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer. Por que Ele vai fazer? Porque o Pai é glorificado. Então, quando nós falamos e acontecem as coisas, Deus, Ele é glorificado. Não fica com medo de que o inimigo vai atrapalhar, de que ele está no teu... não pode ler teus pensamentos, então você só vai pensar em vez de falar. Não, fale, abre sua boca, anuncie o que vai acontecer. Não tenha medo de ficar com vergonha, não fique com esse receio. Ah, se eu falar o pessoal vai rir de mim, não tem problema. Deixa que riam. Mas é melhor você ter resultados do que a possibilidade do riso das pessoas, de lhe julgarem achando que você é presunçoso, dizendo que você fica dizendo as coisas sem saber. Não, você sabe. A Bíblia fala, então nós vamos falar a palavra de Deus. Então anuncia, não fica com receio, como podem te chamar de louco, é isso mesmo, o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder, a Bíblia fala que é poder. Então começa a falar a palavra, chega na tua casa, começa a dizer, anunciar as coisas, geladeira cheia, um sofá novo, um apartamento novo, começa a declarar o que você quer, seja específico, não faça algo genérico, diz, ah, Senhor, me abençoa. Você sabia que tem milhares de bênçãos na Bíblia? Imagina, você fala a Deus, Deus me abençoa, aí Deus lá de cima vai dizer, te abençoar com o quê? Tem um bocado. O cardápio aqui é longo. Escolhe alguma coisa do cardápio. Ah, Senhor, qualquer coisa. Não tem qualquer coisa aqui. Ah, escolha aí, eu quero tudo para você, mas você precisa falar. Então fala o que quer, fala qual é a bênção específica que você está crendo, qual é a bênção específica que você está necessitando. Deus sabe o que você precisa, mas Deus quer que você tenha uma confissão. Deus quer arrancar de você a confissão. O diabo quer fazer com que você se cale. E quando você falar, ele quer que você murmure. Mas Deus quer a tua confissão, confessa a palavra é poderosa. Você não pode deixar a Bíblia aberta e não falar. Você tem que abrir a Bíblia e ler a palavra, colocar ela para dentro de você e anunciar. Ela vai ser uma espada de dois gumes, mais cortante que uma espada de dois gumes. Queridos, a palavra ela é poderosa, ela vai entrar em áreas que a gente nem imagina. Então, deixa a palavra fazer. Não fica pensando, conjecturando em tua cabeça, como é que vai acontecer? Se eu estou desejando algo, isso é tão difícil, e como é que Deus vai fazer? Não importa como Deus vai fazer, somente não diz que é difícil. Deixa toda a dificuldade para Deus resolver, porque Deus, a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Então, comparado com o impossível, o difícil é muito fácil. Então, se Deus faz o impossível, imagina o difícil. Então, não há nada difícil. A dificuldade para Deus é muito fácil. Então, não coloca limitações para Deus. Limita a tua língua de falar coisas erradas, mas fala coisas certas, anuncia a palavra de Deus. Só que para você anunciar a palavra de Deus, tem que fazer algo com a palavra. O quê? Eu vou te dar 4 passos para a gente encerrar. A primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir a palavra de Deus. Você não fica pensando, eu acho que a palavra é isso, Deus ajuda quem cedo madruga. Não, isso não tem na palavra de Deus. Então você deve falar algo que tem na palavra de Deus. Deus vai ajudar, mas não é por causa que a pessoa madruga. Tem tantas pessoas madrugando aí que está precisando de tanta ajuda. Tem pessoas que nem dormem, ficam madrugando e não conseguem ajuda, porque não é esse princípio que faz Deus ajudar. É o princípio da fé. Deus, ele age em cima da fé. Se a tua necessidade atraísse o milagre de Deus, atraísse o favor de Deus, a tua necessidade, então as favelas estariam repletas de milagres, as favelas estariam repletas de anjos de Deus, subindo e descendo dos céus, trazendo provisão, porque não é a necessidade, não é o pessoal acordando de madrugada que vai fazer com que o anjo desça dos céus e traga uma bênção. Não, é a tua fé. E a tua fé funciona como você fala. Quando você fala, você traz à existência o que não existe. Em Hebreus capítulo 11, no verso 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê.
Então você não está vendo, você anuncia. O que é que vai acontecer logo em seguida? Vai ser manifesto. Então não fica pensando que a tua necessidade vai atrair. É a tua fé que vai atrair. Então você ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, e a palavra vai ficar entrando dentro de você. E o próximo passo é o quê? Guardá-la. Se você lê a parábola do semeador, que tem em vários evangelhos, você vai ver que Deus ele compara a palavra de Deus com uma semente. E a semente e a palavra de Deus, o diabo vai em cima para querer roubar. Então não deixa nada disputar a palavra de Deus, nada de dúvida, nada de pecado, nada de outras coisas, mas guarda a palavra. Então você vai ouvir, é o primeiro passo. Segundo passo, você vai guardar, vai proteger a palavra de Deus, não deixa roubar. Pessoas podem dizer, é de outra forma, e você continua guardando a palavra. Não, é dessa forma. É dessa forma. Guarda o que está na palavra de Deus. O terceiro passo é você anunciar. Então você ouviu, você reteve a palavra e você anuncia. Você anuncia, você fala, você fala, você fala. Para você falar a palavra, você precisa cumprir os dois passos anteriores, que é ouvir a genuína palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, aí sim você vai falar a palavra de Deus para ela acontecer. E o último passo é você agir como se já tivesse. É agir à altura que você está falando. Se você fala que está curado, você não vai agir como um doente. Se você fala que é vencedor, você não vai agir como um derrotado, um coitadinho. Se você fala que é próspero, você não vai ficar agindo como um pobrezinho, pedindo esmola, como um coitadinho, querendo ajuda a todo mundo. Você vai agir como um generoso, como um ajudador. Não precisa você ter riqueza para abençoar as pessoas. Dentro da sua condição financeira, você pode ter apenas 2 centavos na tua carteira. Você pode ser a pessoa que mais oferta no local. Lembra da viúva? Que ela deu as 2 moedinhas que ela tinha, e Jesus falou que ela deu mais que todos eles. Ela agiu com prosperidade, ela agiu dando o máximo de si, não deu o resto. Você pode ter somente um pão, e você pode ser mais generoso do que pessoas que têm 2 carros. Você pode dar metade do teu pão, você está sendo tão generoso. Então você coloca a lei da semeadura para funcionar. Você age como uma pessoa, não como um mendigo que pede, mas uma pessoa que dá. Que isso ativa a lei da semeadura e você vai ver a palavra de Deus funcionando. Então, agindo à altura da palavra de Deus, você vai ver o que você está falando vai ser manifesto. É tão bom a palavra de Deus, é tão bom saber que temos algo em que podemos nos sustentar e começa a ter experiências, queridos. Não fica pensando somente que as experiências vão só dar resultado quando é algo grande. Quando é um carro, eu vou crer para um carro. Por que você não crê para coisas menores se você ainda não tem essa experiência? Faça a sua fé aumentar. Não fica achando que você deve confessar só para coisas grandes, mas coisas pequenininhas. O que é que você está precisando que aparentemente é tão pequeno? Anuncia e você vai ver chegando. Anuncia e você vai ver chegando. Isso é o poder da fé. Coloca isso como um hábito. E quando você coloca isso como um hábito, você vai perceber que não vai ficar dando espaço para as coisas negativas, para as coisas que são faltosas, mas você vai declarar tudo que você deseja. E Deus, Ele tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Deus, Ele satisfaz o desejo no coração. E o que é que está no teu coração? Enche teu coração de desejo, enche teu coração de expectativa. E olha nas Escrituras, embasa nas Escrituras aquilo que você vai falar. E tudo que você disser vai acontecer. Este é o Boletim da Fé. Fica com Deus, Deus abençoe e não esquece, anuncie antes de acontecer e vai acontecer. Amém?